Oi, pessoal, eu sou a Jade e hoje eu vim apresentar a minha iniciação científica sobre meninos em privação de liberdade, internação, a implementação de políticas públicas para adolescentes na Fundação Casa. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2021 e 2022, com bolsa do CNPq e orientação do professor Fernando Burgos. Em um primeiro momento, eu vou apresentar o contexto e objetivo da pesquisa, parte do referencial teórico, os métodos, os resultados alcançados e, por fim, a conclusão. O objeto de estudo dessa pesquisa é a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a Fundação Casa São Paulo, e ela buscou investigar a implementação de políticas públicas de atendimento aos adolescentes em medida socioeducativa, especificamente internação. Os campos de estudo são políticas públicas, segurança pública e medida socioeducativa. Mas, afinal, o que é a Fundação Casa? Em 1976, o Estado de São Paulo criou a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, a antiga FEBEM, para atender os adolescentes em conflito com a lei. Mas, no fim da década de 90, no início dos anos 2000, a FEBEM ocupou as manchetes nacionais e internacionais porque era alvo de frequentes denúncias de violação dos direitos humanos, rebeliões e muita violência. Já em 2006, seu nome foi alterado para a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, dando origem, assim, à sigla CASA, ficando Fundação Casa. O Brasil tem cerca de 50 milhões de jovens, o que representa um quarto da população. Entre os jovens de 14 a 29 anos, mais de 20% não concluíram alguma fase da educação básica. Em 2018, por exemplo, apenas 76,8% dos adolescentes brancos e 61,8% dos adolescentes negros e pardos concluíram o ensino médio. Em relação aos adolescentes que ingressaram na Fundação Casa, 70% deles não estavam frequentando a escola. Mas isso não é um problema só do Brasil. Segundo a Unicef, em 2020, havia, ao redor do mundo, mais de 260 mil adolescentes em regime de detenção, sendo que a América Latina e Caribe possuíam um maior número absoluto, ultrapassando 50 mil adolescentes internados. Já no Brasil, São Paulo detém 34% dos adolescentes internados no país. Em agosto desse ano, a Fundação Casa atendia 4.746 adolescentes, sendo mais de 96% meninos. Com o nascimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990, as crianças e os adolescentes passaram a ser vistos e entendidos como sujeitos de direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê direitos aos adolescentes que irão cumprir medida socioeducativa também. O artigo 124, por exemplo, garante ao adolescente privado de liberdade receber escolarização e profissionalização. Para compreender o que é o adolescente em conflito com a lei, eu precisei entender o que é a adolescência. Segundo Sérgio Zella, a adolescência é construída de uma forma social, singular e histórica, considerando variáveis, como classe social, cultura e sexo. Bernardo Kingsberg traz uma visão mais focalizada no contexto latino-americano. Para ele, a alta desigualdade da América Latina reflete também no acesso à boa educação e à tecnologia, e tudo isso interfere no setor mais jovem da população. Já Camila Massal, no seu artigo sobre oficinas de profissionalização da Fundação Casa, afirma que as oficinas possuem um papel muito importante na ressocialização desses adolescentes, mas que sem oportunidades efetivas fora dos muros da Fundação Casa, fica difícil que eles encontrem lugares e posições longe de estereótipos e de rótulos. Essa é uma pesquisa de abordagem qualitativa, passando por revisão bibliográfica, análise de documentos e dados, um estudo de caso em torno da Fundação Casa São Paulo e realização de entrevistas com especialistas no tema, com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é o atual presidente da Fundação Casa, e com funcionários, além de roda de conversa com familiares e visitas a campo, em 2 unidades da Fundação Casa, sendo uma masculina e uma feminina. Os resultados dessa pesquisa se dividiram em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é a vida antes da Fundação Casa. De uma forma geral, os adolescentes que hoje compõem
à Fundação Casa são adolescentes que tiveram seus direitos violados pelos atores que deveriam compor o ciclo de proteção e garantia de direitos. São crianças periféricas, negras e pardas, que foram negligenciadas. Outro dado muito comum são famílias desestruturadas. Mais um achado desse bloco da pesquisa é o tráfico de drogas como um trabalho escravo infantil. É uma discussão já presente na literatura como uma forma de exploração desses adolescentes e a necessidade de que eles sejam protegidos dessa exploração à qual eles são expostos. Concluindo nesse bloco, portanto, a necessidade de políticas públicas preventivas para que eles não entrem no famigerado mundo do crime. O segundo bloco de resultados é a vida dentro da Fundação Casa. Quando o FEBEM, as unidades eram superlotadas, tinham muitos adolescentes, e com a chegada da Fundação Casa, houve uma descentralização das unidades, o que foi muito benéfico, já que o número de adolescentes diminuiu, com isso também diminuíram as rebeliões. E facilitou a visita para os familiares, já que os adolescentes passaram a ficar mais perto das suas famílias. Contudo, algumas práticas ainda perpetuam, segundo os entrevistados, o que eles chamam de cultura FEBEM. Uma das mães falou que a violência já é algo cultural, por exemplo. Então, existe essa ideia de ter uma cultura FEBEM dentro da Fundação Casa. Outro achado importante da pesquisa foi a reforma que aconteceu dentro das unidades da Fundação Casa com a inserção de câmeras de monitoramento 24 horas, para evitar qualquer tipo de conflito, atrito e manter fiscalização. O terceiro bloco de resultado é denominado Alguns Caminhos Depois da Fundação Casa, onde eu pude concluir que a Fundação Casa ela cumpre seu papel durante o período de internação, ela oferece acesso aos direitos básicos, mas que a falta de continuidade do trabalho desenvolvido com os adolescentes implica na não ressocialização dele à sociedade, e que a garantia de direitos não se estende também para fora dos muros da Fundação Casa. Em conclusão, a síntese desse trabalho foi entender como as políticas públicas voltadas para o adolescente em conflito com a lei, sobretudo analisando o contexto pré-Fundação Casa, durante a Fundação Casa e após o cumprimento da medida. As contribuições estão relacionadas à literatura da temática, a análise do cenário, considerando o histórico de violências e violações sofridas pelo adolescente, período dentro da Fundação Casa e as atividades ofertadas no pós-internação. Em relação a futuros estudos, pretendo analisar um pouco mais a fundo o tráfico de drogas como violação e exploração desses adolescentes e políticas públicas após o período de internação em outros países para poder buscar referências. Muito obrigada pela sua atenção e um abraço.